Olá, boa tarde, o meu nome é Rui Santos, estou aqui pela terceira vez na rúbrica À Conversa Com, na qual vou contar com a presença da fisioterapeuta Nicole Rodrigues. Comigo estão também Adriana Ferreira, Ariana Marta e Antonieta Galo. Seja bem-vindo. Nicole Rodrigues, fisioterapeuta pela Escola Superior de Saúde Egas Muniz, fisioterapeuta mestre em especialidades musculoesqueléticas pela Escola Superior de Saúde de Alcoitão, osteopata pela Escola de Osteopatia de Madrid. Exerce atualmente como fisioterapeuta no Centro Hospitalar Médio Tejo e é também instrutora de Pilates Clínico. Antes de mais, boa tarde, Nicole, seja bem-vinda tu também. Obrigado pela tua presença e obrigado por teres aceitado o nosso convite para estares aqui hoje um pouco a falar de fisioterapia. Sem mais delongas, vou já passar a palavra à Antonieta, que tem a primeira questão para te lançar. Força, Antonieta. Okay. Nicole, para que possamos conhecê-la um pouco melhor, pode falar-nos um pouco sobre o que a levou a escolher a fisioterapia como área de formação académica e, de seguida, falar-nos um pouco também sobre o seu percurso profissional. Então, eu inicialmente gostava de ser enfermeira, de cerca do meu 11º ano, só que depois tive a oportunidade de fazer um estágio de observação no Hospital de Torres Novas. Numa das minhas férias de verão fiz um estágio de observação lá e subíamos para o internamento. Ao subir para o internamento eu tinha também contacto com fisioterapeutas, porque eles iam lá fazer reabilitação aos doentes que estavam internados, e acabei por ganhar mais interesse pela parte da fisioterapia do que propriamente pela parte da enfermagem, até pelas agulhas, e não era bem a minha onda, de todo. E pronto, cheguei à conclusão que não seria mesmo enfermagem. Como tínhamos muitos casos de AVCs, por exemplo, que era o que eu tinha dito há pouco, como temos muitos casos de AVCs, nos internamentos acabei por interessar-me mais por essa área, acabando por, como os fisioterapeutas subiam ao internamento, tinha mais contacto com eles, enquanto estava supostamente no estágio de observação de enfermagem, comecei-me a juntar um bocadinho mais à parte da fisioterapia depois do que à da enfermagem. Daí também o meu interesse surgiu a partir daí, porque inicialmente nem tinha interesse, nem era o que me chamava a atenção, achava eu. Portanto, depois tive a hipótese de ir para fisioterapia, entrei em 2012 na Egas Muniz, o curso são de 4 anos, fiz os 4 anos, terminei em 2016. Quando terminei, quis-me especializar numa área que naquele momento achei que era a área que mais me interessasse, que me interessava na altura, era a área de musculoesquelética, também era a que tinha mais saída. Acabei por me inscrever no mestrado na área de musculoesquelética em Alcoitão, fiz o mestrado de 2016 a 2018, em simultâneo, em 2016, quando acabei a licenciatura, inscrevi-me também em osteopatia na Escola de Madrid. Estes 2 anos foram mais complicados porque estava a fazer um mestrado e outra licenciatura ao mesmo tempo e estava a começar a trabalhar ao mesmo tempo. Foram 2 anos assim mais complicados. E principalmente o 2º ano, porque envolvia a tese de mestrado e exigia mais tempo. Foi assim um ano a 1000. Mas pronto, terminei o mestrado. A osteopatia são 5 anos, eu já fiz até agora 4 anos, falta-me fazer um ano, o ano que termina supostamente, e que tem um estágio também. O que é que eu fiz depois? Fiz algumas formações, fiz formação em Pilates Clínico, fiz formação em anatomia palpatória, em kinesiotape, fiz assim algumas jornadas fiz umas quantas jornadas de fisioterapia depois, mesmo entre a licenciatura e o mestrado e já depois, assim mais relevantes, pronto. Algumas na escola onde estudei, porque fazia muitas jornadas, e outras noutras escolas fiz, por exemplo, fiz uma jornada também no estádio do Sporting, que tinha mais a ver com a área de musculoesquelética, mas pronto, como estava a dizer, eu na altura interessei-me mais pela área da musculoesquelética, e é uma área que eu gosto. No entanto, agora, neste momento, em meio hospitalar, na verdade, a área que eu precisava mais era a área de respiratória e cardiorrespiratória, pronto. Talvez num futuro, um mestrado, uma pós-graduação em respiratória, não sei. Para já não, mas talvez tenha essa necessidade de vir a fazer, de me especializar mais nessa área. Muito bem. Era isto que querias saber? Eu fiquei agora aqui com uma dúvida. Esse estágio que tu fizeste no Sporting influenciou a tua... Não foi um estágio, eram umas jornadas que eram feitas lá no estádio do Sporting. E por acaso isso influenciou a tua preferência clubística ou nem por isso?
Pelo? Não, que eu sou do Benfica. Já agora és uma portista, uma benfiquista? Benfiquista. Não Ok. influenciou. Não influenciou, portanto não mudei nada. Nada, nadinha. Muito bem, muito bem. Então, olha, eu sou um portista, mas pronto, não nos vamos chatear por causa disso, eu não me chatei com nenhum amigo meu por causa de futebol. Temos Ok, muito bem. Então, também. então, uma potencial enfermeira que acabou por desaguar na área da fisioterapia. Bem mesmo a propósito da questão que a Ariana te quer lançar. Força aí, Ariana. Agora que já conhecemos um pouco melhor o seu percurso profissional, gostaríamos de lhe colocar as seguintes questões para que possamos também conhecer um pouco mais sobre a sua profissão e esclarecer-nos então o que é a fisioterapia e o que faz um fisioterapeuta. A fisioterapia tem como objetivo desenvolver ao máximo a capacidade funcional de qualquer pessoa, seja de um atleta, seja de um idoso, até mesmo de uma criança. Nós, fisioterapeutas, o que fazemos é... Depende também se estamos a trabalhar em meio hospitalar ou em clínica. Se estivermos em meio hospitalar, a pessoa quando chega até nós, se for um paciente externo, já vem com o diagnóstico feito. Em contexto de clínica, nós é que fazemos à partida, a pessoa pode vir já com um diagnóstico de um médico, mas à partida somos nós que fazemos o diagnóstico e depois a partir daí encaminhamos a pessoa para nós ou para outra especialidade, caso seja necessário. Neste caso, nós em meio fora hospitalar, digamos assim, fora hospitalar, porque não temos fisiatra, não temos médico especialista em fisioterapia. Pronto. Fazemos um diagnóstico, um prognóstico e um plano de reabilitação que pode incluir em atletas, por exemplo, um plano de treino, ou em meios mais de ginásios, por exemplo, um plano de treino, coisas mais simples em que não é necessária a intervenção de um fisioterapeuta constantemente, ou então um plano de reabilitação em que exige mais parte de eletroterapia, parte de reabilitação motora, muscular, depende também da patologia depois associada da pessoa. Eu pessoalmente, apesar de trabalhar em meio hospitalar, eu gosto muito, ou gosto mais da parte do diagnóstico, de fazer o exame subjetivo à pessoa, o exame objetivo. Eu gosto mais dessa parte que a mim desperta mais interesse do que, ok, este é o diagnóstico e tenho que fazer isto. Que é mais isso que acontece em meio hospitalar. Por isso, eu também dou consultas fora o meio hospitalar, tenho um gabinetezinho. Eu gosto mais dessa parte e tenho mais autonomia para fazer o que eu acho que devo fazer. Quando estou em meio hospitalar também depende do fisiatra que nós temos, depende do hospital, depende do fisiatra que nós temos. Há médicos que nos deixam, ok, o diagnóstico é este e podemos mais ou menos seguir o caminho que entendermos consoante a patologia da pessoa e o contexto é que se insere. Se for um fisiatra que não nos dê abertura para isso, eu tenho que seguir o plano de tratamento que ele faz, independentemente se eu acho que está correto ou não. Muitas das vezes não são planos de tratamento, na minha opinião, os mais corretos ou os mais adequados à pessoa. É aquela chapa 5 e... Aquela patologia, aquele tratamento, ok. A verdade é essa, sim. Isso deixa-te um pouco frustrada, não? Sim. Eu gosto muito mais de trabalhar em meio clínico, mas é um complemento, os dois. Até porque na parte de meio hospitalar o que eu gosto mais é a parte de internamento, a parte dos cuidados intensivos, é outra dinâmica completamente diferente. Muito bem. Eu nem preciso de introduzir a próxima questão, uma vez que vamos pedir para falares um pouco da tua experiência meio hospitalar, mas vou deixar a Adriana lançar essa questão. Ok. Em um enquadramento do contexto pandémico, sabemos que tem vindo a trabalhar na recuperação de doentes Covid no Hospital da Branda. Quais são os tipos de lesões que existem e quais são as sequelas que apresentam os doentes que ultrapassaram a doença? E descreve a intervenção do fisioterapeuta neste contexto específico. Desculpa, não percebi a última parte. E quais são as sequelas que apresentam os doentes que ultrapassaram a doença e descreve a intervenção do fisioterapeuta neste contexto específico? Depende muito do tipo de internamento que a pessoa teve em meio hospitalar e do tempo de internamento. Ou seja, do tipo de internamento, quando eu quero dizer tipo de internamento, depende se esteve nos cuidados intensivos, se esteve apenas na enfermaria, se passou dos intensivos para a enfermaria, quanto tempo esteve nos intensivos, se esteve nos intensivos, ok, teve ventilado invasivamente, com tubo, com ventilação.
ou se teve com ventilação espontânea. Depende muito disso. Por exemplo, uma pessoa que está ventilada invasivamente está entre aspas, a dormir, está curarizada, muito provavelmente, não, é como se não estivesse cá. Claro que aí tem muito mais sequelas do que um paciente que está numa enfermaria, por norma. Pronto, também depende da idade das pessoas, se bem que, da minha experiência, nos cuidados intensivos, nós tínhamos pessoas relativamente novas. As pessoas de mais de 65, 70 anos não chegavam a ir aos cuidados intensivos, pelo menos naquela fase de pandemia em que estavam os hospitais cheios, tínhamos muita gente, tivemos lá uma rapariga de 18 anos, por exemplo, tivemos pessoas muito novas e situações em que correram realmente bem e outras que nem tanto. Tivemos ainda, uma das últimas pessoas agora até a sair do lado do hospital, era não posso entrar em pormenores, mas era uma pessoa que bastante ativa, que treinava, uma pessoa que jogava basquete, uma pessoa alta, treinava e que teve muito tempo internado e quando saiu do hospital, quando saiu dos intensivos, não era uma pessoa que era cá, foi transferida para a área de residência, quando saiu não conseguia praticamente sentar-se, não conseguia aliás, não é praticamente, não conseguia mesmo passar da posição de deitado para sentado na cama, não tinha equilíbrio de tronco, não tinha força absolutamente nenhuma, fraqueza muscular enormíssima. Pronto, é normal que isso aconteça porque depende do tamanho do tempo de internamento. Normalmente com o Covid o que temos vindo a ver é que os tempos de internamento, por exemplo, nos cuidados intensivos são maiores, porque as pessoas não respondem, por algum motivo, não respondem tão bem como numa outra pandemia, numa outra patologia. Esta é uma patologia que parece que as pessoas demoram mais tempo a recuperar e a conseguirem sair dos cuidados intensivos. Uma pneumonia, no outro tipo de pneumonia normal, as pessoas recuperam muito mais rapidamente. Em geral. As sequelas que se encontram em doentes Covid não têm apenas a ver com problemas do foro respiratório. Pelo exemplo que tu acabaste de dar desse jogador de basquete, as pessoas, além das questões respiratórias, ficam também com uma fraqueza muscular generalizada. Cansaço fácil, por exemplo, levantar, nesse caso desse senhor era um caso extremo, mas uma pessoa normal que teve pouco tempo nos cuidados intensivos não consegue tomar banho, vestir-se e ir tomar um pequeno almoço, por exemplo, tudo seguido. É muito exercício para estas pequenas atividades, são atividades que cansam, as atividades da vida diária tornam-se muito complicadas de serem realizadas e muito menos quando são feitas sozinhos, precisamos sempre de alguém por norma a ajudar essas pessoas, sim. Então, o trabalho nessa altura passa por reforço muscular, aquisição de resistência? Nessa altura, depende, se a pessoa estiver ventilada, está entre aspas a dormir e está sedada. Não, quando eu digo nessa altura, digamos, quando a pessoa já não está sedada e já começa a adquirir alguma autonomia, digamos assim. Sim, mobilizações, fortalecimento, tentar ao máximo ganhar novamente amplitude, atividade, conseguir pegar um copo de água simplesmente e não entornar. Coisas muito simples. O facto, por exemplo, das pessoas estarem muito tempo internadas ficam, por exemplo, com o Covid nós tivemos que virar, muitas das pessoas ficavam de cúbito ventral, ficavam muito tempo de barriga, vocês se calhar viam isto na televisão, barriga para baixo. O facto de estarem muito tempo de barriga para baixo, os nossos pés, imaginem-se deitados de barriga para baixo, os pés estão assim, em vez de estarem nesta posição para caminharmos, estão assim, ok? Isso fazia muitos pés equinos, por exemplo, que os pés depois não subiam, quando não conseguíamos levar a pontinha do pé para cima, fazer flexão dorsal. Pronto, são coisas muito complicadas e que depois nos limitam, não conseguem andar, por exemplo. Ou seja, praticamente é quase como um recomeçar do zero com essas pessoas. É mesmo recomeçar do zero. Aprender tudo de novo. Nicole, eu vou lançar aqui uma questão, isto já se começa a tornar um hábito nestas conversas, nós temos aqui uma série de questões previamente planeadas, mas depois, conforme aquilo que os entrevistados vão partilhando connosco, vamos também começando a lançar outras questões. E a minha questão tem muito a ver com a tua experiência, agora não vou dizer enquanto profissional, portanto a tua experiência dentro da tua área de intervenção, mas enquanto ser humano, digamos assim, como é que foi viveres esta segunda onda de Covid que nós tivemos tão intensa, em que tivemos dias em que
mortes de 300 pessoas. Como é que isso te afetou enquanto profissional da área da saúde, enquanto ser humano? Era muito complicado. Nós equipávamos para o Covid, para os intensivos, mais especificamente para os intensivos, porque era onde tinha que estar mais gente, porque o tratamento de um doente de cuidados intensivos demora o dobro ou o triplo do tempo que um doente de enfermaria, mesmo tem que ser aspirados por causa das expressões, são coisas mais complicadas e depois toda a mobilização do que com uma pessoa que está por norma nas enfermarias. Era complicado porque, por exemplo, as pessoas estavam muito tempo internadas por norma e nós já começávamos a conhecer as pessoas pelo nome, às vezes ficávamos contentes quando as pessoas de um dia para o outro, ok, já abre os olhos, apesar de não responder a nada, já abre os olhos, no outro dia a seguir a pessoa falece. Não? Ou então tive um caso assim mais próximo de um senhor que uns colegas meus conheciam, que tinha uma filha pequena, tinha uma esposa e que fizeram videochamadas com a pessoa e eu estava lá ao pé e é muito complicado ver as pessoas, não é do lado dos intensivos, é mesmo do lado lá, a família, a falar com uma pessoa que na verdade não está lá, não é? E a tentar dar força e era o dia de anos da senhora naquele caso. É muito complicado, não? É difícil de descrever, são situações complicadas e para nós, eu até sou um bocadinho de sangue frio nesse aspecto, tem que ser mesmo assim, mas há situações que nos levam um bocadinho a mais, sim, e quando são pessoas novas que morrem, é complicado. Não parece, Nicole, eu estou a ouvir falar e estás-me a parecer muito emocional, para dizer a verdade, não estás a parecer nada sangue frio. Compreendo. Lamento tenhas passado por essa situação, eu não consigo imaginar sequer o que é, mas adiante. Vou passar agora a palavra à Antonieta, que ainda tem uma questão relacionada com o Covid, mas já a sairmos da fase Covid, assim como estamos na realidade, espero eu. Força, Antonieta, lança a tua questão. Devido aos confinamentos que foram impostos pelo governo, devido ao Covid-19, muitas das pessoas viram-se privadas a praticar atividade física ou exercício físico, o que me leva a colocar estas duas questões. Quais as consequências mais evidentes que uma paragem repentina da prática da atividade física podem originar e quais os cuidados que devem ser tidos ao recomeçar a prática da atividade para evitar a ocorrência de lesões? Em primeiro lugar, uma paragem repentina da atividade física nunca é recomendada, não é? No caso de ter de haver essa paragem, claro que há aqui muitos riscos associados e depende também de pessoa para pessoa. O risco do sedentarismo, o excesso de peso, a obesidade, muito comum nos dias de hoje, cada vez nas pessoas mais novas, lá está, pelos computadores, pelas televisões, pelas Playstations, tudo menos ir correr, menos ir andar de bicicleta, tudo menos isso. Pronto, sentar e estar. E também tem a ver com a alimentação. Muitas vezes as pessoas não têm uma alimentação muito adequada, deixam de praticar exercício físico e continuam a ter a mesma alimentação. Claro que há aumento de peso, há excesso de peso, portanto, tudo isso associado. Fora isso, a diabetes, também muito comum nas pessoas mais novas, doenças cardíacas, coronárias, osteoporose nas pessoas, na nossa idade não tanto, mas nas pessoas mais idosas. Quando eu digo mais idosas, não é só os idosos, aliás, a partir dos 35, 40 anos já começamos a perder massa óssea, portanto não devemos deixar nunca de fazer exercício, muito menos repentinamente. Ok, se não podemos treinar, eu esta semana não consigo treinar 3 vezes, ok, vou treinar nem que seja 1 vez ou 2, tentar fazer o que eu puder, não é deixar por completo, até porque com a pandemia nós não tivemos que deixar de praticar exercício físico, é isso que é difícil para as pessoas às vezes entenderem. Ok, eu não posso praticar exercício em grupo, mas posso continuar a fazer as minhas caminhadas sozinha, ou a ir correr, ou praticar algum tipo de exercício em casa. Há tantos vídeos no YouTube e há tanta coisa que se pode fazer. Portanto, parar eu acho que nem é uma opção, não é? Até porque agora em confinamento se pode sair para fazer a prática de exercício. Ninguém impede isso. Ok, nós podemos, eu não tenho a certeza no que vou dizer, mas eu acho que nós podemos sair,
para fazer exercício físico se for individualmente. Sim. Mas a motivação acaba por ser muito diferente, porque não temos Sim. alguém. Pronto. Isso depende. Acho que se estivermos à espera sempre de alguém para ir começar a fazer exercício físico, nunca Não começamos. saímos de Portanto, casa. Podemos Eu falar consigo compreender a Antonieta, porque eu sou um caso, o que eu mais gosto é de ir ao ginásio e de caminhadas na natureza. E com esta história da pandemia, eu não me sentia seguro no ginásio de maneira nenhuma, não me sentia seguro num ambiente fechado, digamos assim. Por mais que no ginásio que eu frequentava, passa publicidade, ginásio em Alcanena, do meu amigo Luís, que adotava todas as recomendações preconizadas pelo governo, mas eu próprio não me sentia seguro dentro do ginásio, sendo um espaço fechado, não é? E eu próprio deixei de praticar. Também deixei de caminhar, mas isso já por culpa própria. Mas consigo compreender a Antonieta, porque faltava-me aquilo que me motivava realmente, e a partir de determinada altura, aquela história de estarmos sempre em casa a fazer exercício, utilizando pesos alternativos como garrafas maiores, garrafões, seguir aulas do YouTube, começa a cansar, porque nós estamos constantemente num espaço fechado, não é? Falta-nos o contexto, aquele que é o nosso contexto ideal para praticar. Portanto, eu próprio passei por isso. Terminamos agora aqui a primeira parte e assista já de seguida à nossa segunda parte da entrevista.